importância de se rever e refletir sobre a obra de Charlie Chaplin, especificamente O Grande Ditador, nos dias atuais. Sugiro, inclusive, que essa é uma pergunta que deva orientar o vestibulando nas suas discussões sobre o filme, para pensar em dar as respostas ao vestibulando. Bom, feita a pergunta, e já dizendo que são ideias que estão sendo retomadas, ideias que estavam lá nas décadas de 20, de 30, sendo retomadas agora no século XXI, acho que é muito pertinente que a gente faça a seguinte consideração. Nazismo e fascismo, eu concordo com o Norberto Bobbio, historiador e filósofo, quando diz que são termos com uma dimensão histórica. Portanto, a gente não pode cair no equívoco de pensar que você pode ter um nazismo ou um fascismo hoje, no século XXI, como se teve em 20 ou 30. São termos que dizem respeito a uma dimensão histórica e história não se repete. O que nós temos é uma ressemantização de determinadas ideias, de determinados elementos que estavam presentes ali em 20 e 30. E aí o filme do Charlie Chaplin, ele é muito bacana para a gente pensar essas ideias que estão aqui no século XXI e pensar elas lá na passagem da construção do filme. O filme veio à publicação em 1940, na passagem de 39 para 40, que é exatamente quando começa a Segunda Guerra Mundial, exatamente no auge do Partido Nazista, no auge da liderança de Hitler no Partido Nazista, é quando o Chaplin se propõe a divulgar o filme no mundo. O Chaplin, ele toma então por referência a Alemanha e o Adolf Hitler, que no filme são satirizados como Tomânia e o Adolf Hinkel. Ao mesmo tempo ele toma também lá o Benito Mussolini e a Itália, que são as referências do fascismo. Lá no filme aparece satirizado como o Napalone e a bactéria. A referência é super engraçada, né? O Chaplin, ele utiliza sempre de um elemento burlesco para atravessar uma crítica extremamente fina. Então, essas realidades aí de 20 e 30 são ali trazidas à tona no filme do Chaplin, O Grande Ditador, que já vinha numa pegada de uma crítica, aliás, na verdade, a maior parte da obra de Chaplin é extremamente crítica, tem uma crítica muito fina. Eu tomaria como referência aqui tempos modernos, para a gente pensar o lugar dessa crítica fina, o lugar de uma crítica à industrialização, à alienação do ser humano. E em O Grande Ditador, o que a gente tem é a emergência de um filme político do Chaplin. Esse, sem dúvida nenhuma, é o filme mais político do Chaplin, onde ele toma um posicionamento contra um determinado modelo de partido político, modelo de formação política. E quais são as características desse modelo nazi-fascista que estão presentes lá em O Grande Ditador? Totalitarismo, militarismo, o ufanismo, que é o nacionalismo extremado, o caráter antidemocrático, antiliberal, o caráter anticomunista, são todos elementos que estão presentes ali no filme do Chaplin, que a gente vai ver em diversas passagens, sobretudo nos discursos. Assim, muito bacana, sugiro que o vestibulando que ele atente bem para aqueles discursos que aparecem no filme, que são proferidos pelo Adenoid Hinkel. Os discursos são orientados por Goebbels, que é uma sátira do ministro da comunicação nazista, o Joseph Goebbels. Goebbels era o grande orientador intelectual de Hitler. Então, em diversas passagens, a gente pode notar ali a orientação nazifascista dada por Goebbels, conferida por Goebbels e feita chegar ao povo pela palavra de Hinkel. Esses elementos são elementos extremamente fortes e o Chaplin, ele utiliza de uma síntese na beligerância da Alemanha para fazer essa crítica. É super bacana a gente perceber no filme a sátira imensa e fugaz e tenaz que o Chaplin faz quando ele coloca em cena a maquinaria de guerra alemã, aquele fálico canhão chamado Bertha, que no meio da guerra, no meio do disparo, ele falha. Ao mesmo tempo, e na sequência,
o soldado alemão, no meio da Primeira Guerra Mundial, ele para perguntar ao capitão como é que se utiliza uma granada. Sem dúvida nenhuma, é uma sátira mordaz à famosa tecnologia alemã ali na década de 30. Não há sombra de dúvidas de que existia um conceito no mundo de que a Alemanha era essa máquina de guerra com uma técnica avançadíssima, com uma exímia atuação na Segunda Guerra Mundial. O Chaplin está fazendo uma crítica a isso. Os elementos nazifascistas que estão mais presentes nessa retomada dos últimos anos no Brasil e no mundo sejam, sobretudo, o ufanismo, que é o nacionalismo extremado, e o racismo a ele coalescente. E o Chaplin já fez ali no filme uma crítica assim, mordaz ao racismo, quando ele coloca para fazer o papel de Hinkel o mesmo ator que faz o papel do barbeiro judeu, ou seja, ele mesmo, o próprio Chaplin. É uma crítica mordaz às teorias eugênicas construídas na Europa no século XIX, que propunham que a raça ariana era a raça superior naturalmente, a famosa teoria da superioridade racial branca, que tomava como inferiores tanto negros, judeus, latinos, índios, qualquer um que não se enquadrasse no modelo ariano. Bem, voltemos aqui então para o ufanismo, para o nacionalismo. A perspectiva ufanista na Alemanha, lá na década de 30 e 40, nessa perspectiva, o Partido Nazista criou um slogan chamado "A Alemanha acima de tudo". Notem como esse tipo de ideia tem sido retomado nos últimos tempos. Em 2016, leva a presidência da República nos Estados Unidos o Donald Trump, com o seguinte slogan: "A América em primeiro lugar". Em 2018, o senhor que hoje é presidente do Brasil faz uma campanha em que ele dizia "Brasil acima de tudo". E em outros lugares do mundo a gente vê referências muito parecidas. Notadamente, o que se tem na construção desses slogans? É a ideia de que você tem um país com uma cultura específica, com uma cultura determinada, e dizer-se que um determinado país tem uma cultura específica é sinônimo de dizer que existe um cidadão adequado para aquele lugar, um cidadão adequado com um padrão de comportamento, um tipo de homem padrão, um tipo de mulher padrão, um tipo de cidadão padrão. Logo, aquele que não se encaixar nesse padrão é tido de maneira inferiorizante. A construção desse nacionalismo extremista, ele tendeu a produzir leituras de padrão de cultura alemã, padrão de homem alemão, de mulher alemão, de família alemão. São essas construções de viés fascistas que são retomadas na contemporaneidade. A grande questão é que nós não temos em lugar nenhum tal estrutura de fato ou de cultura única, padrão e comum. O que nós temos, na verdade, é uma diversidade sociocultural em todos os lugares. A leitura de viés fascista ela tende, então, a suprimir as diversidades socioculturais, os modelos diferentes de família, os modelos diferentes de gênero, os modelos diferentes de construção social. E já notamos alguns sinais contraditórios desse novo viés fascista. Só para citar o caso do Brasil, por exemplo, eu retomo aqui as últimas mudanças no cenário que criminaliza a homofobia. Em 2019, o Superior Tribunal Federal, por pressão do movimento LGBTQ+, ele acabou criminalizando a homofobia. Tudo bem que já foi tardiamente, mas ele dá um passo que é um sinal contrário ao renascimento das ideias de viés fascista. Assim como também a gente vai ver outros sinais no mundo. A Espanha, que viu o crescimento de um partido de extrema-direita, o Vox, disputar seriamente a eleição em 2019, no final o Vox perde a eleição na Alemanha. Na própria Hungria, que a gente já comentou, a gente vê o partido de extrema-direita, ele acabou perdendo a administração da cidade de Budapeste. Então há sinais contrários também, pequenos sinais de fumaça que vão demonstrando que esse viés fascista ele não se estabelecerá sem luta, não se estabelecerá sem enfrentar uma série de contradições. E de fato, que os grupos, pessoas e coletivos que representam essa diversidade sociocultural no mundo hoje, ela está mais instrumentalizada para
lidar com essa nova onda de viés nazifascista. Acho que é por aí.